altera a lei da nacionalidade. Para a apresentação da proposta do Governo, tem a palavra a Senhora Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a presente proposta de lei destina-se a alterar a Lei da Nacionalidade e tem entre os seus propósitos a fixação de um limite temporal para a apresentação de pedidos de nacionalidade por naturalização por parte de descendentes de judeus sefarditas portugueses ao abrigo do regime especial criado para o efeito há cerca de 10 anos. Considerando que nenhum regime de reparação histórica deve ser eterno, como aliás se considerou já noutras geografias, entende o Governo que se encontra cumprido o desígnio da lei, pelo que se propõe seja fixada a data de 31 de dezembro de 2023 como termo do regime especial. Um regime, reconheça-se, cuja aplicação resultou até final de 2022 na apresentação de cerca de 262 mil pedidos de naturalização, com fundamento no número 7 do artigo 6º da Lei da Nacionalidade, tendo sido concedida a nacionalidade portuguesa até essa altura a cerca de 75 mil pessoas. Esta proposta de lei não visa impedir que descendentes de judeus sefarditas de origem portuguesa obtenham a nacionalidade portuguesa. Apenas fixa um limite temporal para um regime de exceção que tem aplicação desde 2015 e que permite a concessão de nacionalidade a quem não reside em Portugal nem fala português. Importa, portanto, realçar que com a aprovação desta proposta de alteração, a Lei da Nacionalidade Portuguesa continuará a ser das mais generosas da União Europeia, permitindo que uma pessoa que ali resida há mais de 5 anos adquira a nacionalidade portuguesa independentemente da sua nacionalidade de origem e qualquer que seja o seu credo. Por outro lado, entende o Governo que, enquanto o regime de exceção continua a ser aplicável, será vantajoso refletir na lei a exigência de os descendentes de judeus sefarditas possuírem uma ligação efetiva e atual a Portugal, demonstrando no momento do pedido a exigência dessa ligação com o país e com a comunidade nacional. Importa, por isso, sublinhar que as alterações operadas ao Regulamento da Nacionalidade não visam senão dar cumprimento ao disposto na Lei Orgânica que alterou a Lei da Nacionalidade. Ao mesmo tempo, já numa outra ótica, verificando-se que não existe na Lei da Nacionalidade qualquer previsão que impeça o normal andamento e desfecho do processo de aquisição da nacionalidade portuguesa apresentado por indivíduos que sejam destinatários de medidas restritivas determinadas pela União Europeia e pela ONU, aproveita-se ainda a oportunidade para prever a suspensão do processo de nacionalidade, enquanto essas medidas restritivas forem aplicáveis, garantindo-se por esta via uma melhor articulação deste regime legal com o regime plasmado na Lei 97/2017 sobre a aplicação e execução de medidas restritivas aprovadas pela ONU e a União Europeia. Esta proposta de lei visa ainda robustecer mecanismos de verificação da fidedignidade dos dados comunicados pelos interessados no processo de nacionalidade e, por isso, possibilita a recolha de dados biométricos, e que, no que tange aos fenómenos suscetíveis de integrar o conceito de perigo ou ameaça para a segurança e defesa nacional, que, quando verificados, determinam a não concessão da nacionalidade, procede-se ao seu alargamento, reforçando-se assim o sistema legal na sua dimensão protetiva de segurança nacional. E, finalmente, de modo a garantir a coerência do sistema, propõe-se a redução de 3 para 1 ano da medida da pena que obsta à concessão da nacionalidade, também em linha com a lei que define as condições e os procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português. Senhor Presidente e senhoras e senhores deputados, o dever de reparação histórica não pode, não deve, nem pretende apagar os acontecimentos que o suscitaram. Sempre simbólico, destina-se, pelo contrário, a assinalar na linha do tempo um reconhecimento. Esse reconhecimento foi cumprido por meio de uma generosa janela temporal. Agora é o dever de memória, que sempre convoca e alimenta os valores humanistas que nos orientam, que há de impor-nos que nunca mais o mal reconhecido volte a ocorrer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para a apresentação da iniciativa do PCP, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, voltamos hoje então à discussão sobre o regime de aquisição da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal em 1496, um regime de reparação histórica instituído em 2013 pela mão então do Partido Socialista. E neste debate que hoje aqui fazemos, há dois aspectos a destacar. Em primeiro, o facto de estar amplamente demonstrado que este regime particularmente facilitado de aquisição da nacionalidade, que dispensa, recorde-se, a residência no território nacional ou o domínio da língua portuguesa, ter-se revelado um recurso para a obtenção abusiva da nacionalidade por parte de dezenas de milhares de cidadãos, na sua esmagadora maioria sem qualquer relação com Portugal, que, ao invocarem a sua descendência de judeus sefarditas de origem portuguesa, obtinham a nacionalidade portuguesa a troco de dinheiro e por mera conveniência. Foi denunciada a existência de agências de viagens em Tel Aviv que ofereciam esse serviço. Há um reconhecimento generalizado de que isto se tornou um negócio. Há suspeitas de facilitismo com que a comunidade israelita do Porto certificava a descendência e, inclusivamente, foram constituídos arguidos entretanto. Ficou-se a saber que Roman Abramovich, um oligarca de nacionalidade russa e israelita, como outros, obteve a nacionalidade portuguesa e, assim, acesso ao espaço europeu e condições favorecidas junto do resto do mundo. Entretanto, membros do anterior governo já admitiram que existiam abusos e que isto era até um fator de desprestígio para Portugal. E, entretanto, também o regime análogo de Espanha terminou em 2019 com suspeitas de idênticos abusos. E isto leva-nos ao segundo aspecto. Meses depois de um dos debates da Assembleia da República sobre este tema, em junho de 2022, em que o PCP propôs a cessação de vigência deste regime, que foi rejeitado com os votos contra do PS, do PSD, do PAN e do LIVRE, veio o Governo, portanto, em abril, apresentar uma proposta de lei em que reconhece a necessidade de acabar com isto, em que reconhece que nenhum regime de reparação é eterno, que se tem assistido efetivamente a um aumento do número de pedidos que não correspondem a nenhuma ligação efetiva ao país, tampouco a pessoas que residam em Portugal, que existem empresas de facto que recorrem à publicidade agressiva para aliciar interessados na naturalização, anunciando as vantagens associadas a um passaporte de um Estado-membro da União Europeia. Tudo isto é dito na exposição de motivos da proposta de lei que hoje o Governo nos traz. Acontece que aquilo que o Governo faz efetivamente com a sua proposta de lei é manter este regime, que é efetivamente um regime de privilégio, na medida em que tem condições que são passíveis de ser adquiridas para efeitos de naturalização neste regime. E, portanto, aquilo que o Governo faz não é aquilo que diz na exposição de motivos, não é aquilo que tem sido correspondente ao sentido das suas palavras e não visa, de facto, cessar o regime em causa. A proposta do PCP, pelo contrário, propõe a cessação do regime especial que está neste momento em vigor e que se revelou fonte de naturalizações abusivas e fraudulentas. Naturalmente, os pedidos que já entraram devem ser avaliados, são direitos que as pessoas têm, mas a partir de agora entendemos que este regime não tem sentido para a sua existência. E aquilo que desafiamos não só o Partido Socialista, mas os restantes deputados, é que sejam coerentes com as suas palavras, com as constatações que fazem por escrito, mas também nas suas declarações públicas e que façam efetivamente corresponder as palavras às ações, fazendo cessar o regime que apelam de fraudulento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Cumprimento as Sras. Ministras, o Sr. Secretário de Estado, as Senhoras e os Srs. Deputados. E passamos agora à intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem a palavra. Senhor Presidente de todas as bancadas deste Parlamento, Senhoras Ministras, Senhores Secretários de Estado, temos assistido com preocupação às sucessivas alterações à Lei da Nacionalidade.
A ideia base tem sido sempre a mesma: facilitar cada vez mais a possibilidade de aquisição de nacionalidade portuguesa. Cheguem a Portugal por meios legais ou por meios ilegais. Não importa para nada. Interessa é dar-lhes rapidamente a nacionalidade e dizer que são portugueses como nós. É como se fôssemos ali em frente ao supermercado comprar pão ou leite. Dão-nos a nacionalidade portuguesa. Queres ser português? Yes, yes. E aí está mais um português. Não é isso que queremos para o nosso país. Em Portugal não é preciso saber falar a língua de Camões. Não é preciso saber a história ou a cultura de Portugal. Não é preciso saber o hino nacional ou as cores da nossa bandeira. Basta estar em Portugal há 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 dia. Mesmo de forma ilegal, e o seu descendente pode ver reconhecida a nacionalidade portuguesa originária. Ao Estado, a única coisa que interessa é que contribuem para a segurança social. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A este governo é a única coisa que interessa. Nem um pingo de amor à pátria ou à língua, mas dinheiro. Não interessa de onde vêm ou para onde vão. Interessa é que são portugueses, sejam criminosos ou não, durmam armazenados em casas com 30 ou 40 pessoas, tenham ou não trabalho, estejam ou não em situação ilegal. Cofres cheios, povo na miséria e o polvo socialista a dominar. Senhora Ministra, em uma das muitas iniciativas de alteração à lei da nacionalidade, uma relatora escreveu o seguinte parecer, e cito: de facto, uma nacionalidade não é um passaporte com mais ou menos vantagens, e os Estados têm o dever de, por respeito ao princípio da nacionalidade efetiva, de evitar medidas que conduzam à passaportização da nacionalidade, à sua instrumentalização como via que garanta mobilidade ou outras vantagens. Tal é a negação daquilo que a nacionalidade significa, pois esta deve sempre pressupor uma ligação do indivíduo ao país, seja ao seu povo, seja ao seu território, por aí ter nascido ou residir por um período significativo. Atribuir a nacionalidade portuguesa, que não tem essa conexão, desrespeita o princípio da nacionalidade efetiva e o princípio da cooperação da União Europeia. A relatora deste parecer não é do Chega. A relatora deste parecer não é do Chega, mas sim ex-deputada e ex-ministra do Partido Socialista, Constança Urbano de Sousa. Muito mudou o Partido Socialista em poucos anos. Enquistou-se à extrema-esquerda, desapareceu o PS moderado e do centro-esquerda. Dá-se ao luxo, à vista de toda a gente, de existir em Portugal o turismo de nascimento. Esquemas de imigração ilegal, que têm levado centenas de mulheres oriundas, particularmente do Bangladesh, Índia ou Paquistão, a vir ter os seus filhos ao nosso país. Recorrerem aos serviços de saúde nacionais, receberem apoios, a nacionalidade portuguesa e a grande maioria voltar para as suas terras ou para qualquer local da Europa. É também para terminar com esta pouca vergonha que o Chega apresenta hoje este projeto de lei. Os imigrantes ilegais não têm de ser portugueses, mas sim regressar aos seus países. Não podemos ter uma lei que permeie quem está ilegal em detrimento de quem tem a sua situação regularizada e com contratos de trabalho e residência que procure a sua integração no país. A aquisição da nacionalidade não deve ser fruto de políticas onde se ofereçam a nacionalidade primeiro ou a qualquer preço, sem qualquer critério. Propomos alterar esta lei. E sim, tal como o socialismo, que um dia seja enviada para o caixote do lixo da história. E sim, será feita uma nova. E sim, que defenda os portugueses. E sim, que defenda quem quer vir trabalhar de uma forma legal. E sim, que defenda quem se quer integrar na sociedade. E sim, que quem conheça a língua portuguesa. E sim, que defenda quem quer assimilar a cultura e a identidade de um povo. Da nossa parte, não desistiremos. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Apresentadas que estão as iniciativas que esta proposta de lei arrastava, passamos agora às intervenções. E para isso tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Ministras, Srs. Secretários de Estado. Em primeiro lugar, duas notas muito rápidas quanto a um equívoco em algumas intervenções realizadas. O regime do artigo 7, do artigo 6, número 7, não foi um regime de exceção e não foi desenhado como tal. Portanto, obviamente podemos revê-lo, mas ele consta como um critério de atribuição da nacionalidade como outros. E também não foi uma proposta do PS, foi uma proposta do PS e uma proposta do CDS, que já não está entre nós no Parlamento neste momento, mas é uma proposta de ambos, e foi aprovada, sublinho, por unanimidade por esta Câmara, com os votos favoráveis do Partido Comunista Português, que hoje propõe, com toda a legitimidade, a revogação desse mesmo regime.
Vamos falar efetivamente do regime que permite a naturalização de descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV e inspiremos-nos numa boa técnica de reflexão judaica que nos pode ajudar. Perguntava uma vez a um rabino porque é que ele costuma responder sempre a todas as perguntas com outra pergunta. E ele respondeu-me, por que não? Ou seja, porque é que não fazemos nós o exercício de responder a cada pergunta importante para este debate e tentando construir um equilíbrio em função das respostas? Primeira pergunta. O regime da lei atual está blindado à fraude e aos riscos? Não está. Portanto, primeira nota, precisamos de mexer no regime para garantir a fidedignidade da lei da nacionalidade portuguesa. Segunda pergunta. Todas as pessoas que adquiriram a nacionalidade com base no artigo 6º, número 7º, fizeram-no com fraude, falsas declarações e num registro de generalização como aquilo que ouvimos em algumas intervenções hoje? Não. Não generalizemos para 75 mil pessoas as suspeitas e os processos que estão a ser investigados de algumas centenas. Claro que algumas centenas já é um problema e é por isso que aqui nos sentamos. E por isso este debate deve assentar no reconhecimento que estes concidadãos nossos que adquiriram legitimamente e à luz da lei a nacionalidade portuguesa devem merecer o respeito desta Câmara e deste debate e dizer nada contra eles, nada contra a sua participação na vida nacional, mas obviamente isso não significa que não tenha esta Câmara toda a legitimidade para melhorar a qualidade da legislação. Devemos, portanto, mudar a lei para robustecer a sua segurança e assegurar que só os seus fins são acautelados? Mais uma resposta a esta pergunta e a resposta é sim. E agora, a que divide mais a Câmara e divide mais, talvez, o debate na sociedade portuguesa. Achamos todos que a reparação histórica se deve continuar a fazer através da lei, reacolhendo na comunidade nacional os descendentes que dela foram expulsos? Há visões diferentes. Nós entendemos que, ainda assim, a resposta deve ser afirmativa. Ou seja, devemos ainda fazer um esforço adicional nesta reta final e neste debate para tentar encontrar um regime que continue a acolher, simbolicamente por um lado, mas também com o respeito de que há pessoas que estão interessadas em voltar a ser cidadãos portugueses como os seus antepassados o foram e devemos arranjar uma solução equilibrada para isto. Sabemos que o regime atual, como vem proposto pelo PCP ou pela proposta de lei do Governo, não serve a estes propósitos. Mas é possível refletirmos e encontrarmos uma solução e antecipamos já em parte aquilo que gostaríamos de propor na especialidade. Podemos olhar para os requisitos de naturalização que hoje temos na lei, olhar para eles e tomá-los como ponto de partida e dizer o seguinte: se alguém demonstrar que é descendente de judeus sefarditas, se calhar não tem que ter residido em Portugal 5 anos para ser naturalizado, bastará 3 anos de residência em Portugal para ser naturalizado. É à prova de fraude. Porque esta pessoa terá que residir em Portugal durante 3 anos, terá que percorrer os requisitos que são aplicáveis a toda a naturalização, mas ainda assim reconhecemos, com um impacto que é importante, que é simbólico, que continuamos a querer reintegrar na comunidade nacional descendentes de judeus sefarditas dela ilegitimamente expulsos no século XVI. E, portanto, é possível continuar a separar o trigo do joio, é possível fazer este trabalho de detalhe, especialmente num momento em que, Europa fora, encontramos uma preocupação da própria União Europeia e que o governo português acolheu, tendo uma estratégia nacional para a vida judaica em Portugal e na Europa, tendo um representante para esta finalidade e para este programa, a lei portuguesa, esta lei que introduziu este critério, era apontada como uma boa prática precisamente deste impacto simbólico que tem na reconstrução de comunidades e na sua revitalização. Portanto, na especialidade, façamos este esforço. Penso que na Câmara, todos aqueles que unanimemente em 2013 construíram este regime estarão novamente disponíveis para uma solução equilibrada, que resolve problemas e que continua a ter Portugal na linha da frente de boas práticas de acolhimento e de reparação histórica. E Fernandes Tomás, que olha para nós, que presidia e estava nesta Câmara quando se aboliu a Inquisição, seguramente ficará orgulhoso do trabalho que aí pudermos fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Para uma intervenção, o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputada Paula Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, folgar por vir aqui hoje. É uma raridade vê-la aqui. Hoje é realmente um gosto para mim tê-la cá. Mas eu indo direta e pragmaticamente ao assunto que aqui estamos a discutir, as justificações e os argumentos que aqui foram apresentados pelos seus deputados que me antecederam e que podem aqui trazer de modo a justificar, querem de forma a justificar abrupta e de forma muito radical a cessação da naturalização dos judeus sefarditas, o que para nós não é a forma correta de o fazer. Portanto, justificar isto de um dia para o outro, acabar com o regime de um dia para o outro, para a concessão da nacionalidade a descendentes sefarditas, e argumenta-se tudo um pouco, mas as questões, na nossa opinião, porque verdadeiramente para aqui interessa, são as seguintes.
Queremos ou não acabar com a possibilidade de aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas de origem portuguesa expulsos no final do século XV. Queremos ou não transformar uma lei de reparação histórica com estas propostas num outro erro histórico. Apesar de existir alguma razão aos que invocam que há evidências de um manifesto abuso na concessão da nacionalidade portuguesa a dezenas de milhares de cidadãos ao abrigo do regime aplicável aos judeus sefarditas, o modo de acabar com estes abusos não passa pela revogação dos regimes, mas pela melhoria e maior rigor dos mesmos, como aliás realça o parecer da Ordem dos Advogados e o parecer em primeira comissão da nossa colega deputada Alexandra Leitão. Ora, como tal, noutros casos em que regimes jurídicos acabam por permitir práticas e abusos, vários regimes jurídicos, sejam da lei da nacionalidade, sejam de outra ordem, por vezes permitem abertura para outros abusos. E a solução não é acabar com eles. A solução não passa necessariamente por isso, passa por melhorá-los e por os tornar mais eficazes. Isto não significa que esta lei não precise de ser blindada, não precise de ter um regime que seja mais blindado a certos abusos e a certos abusos desta lei, que foi de facto nós reconhecemos que existiram. Mas o PS reconhece, agora pelo que eu vi, que de facto esta lei poderá ser afinal outra, porque o que está aqui a ser proposto de ser feito em sede de especialidade é uma outra coisa, diferente desta lei. Mas a isto também já nós estamos habituados. As leis das ordens são aquelas, mas afinal vão ter que ser reabertas porque aquilo afinal não está bem feito. Esta também era para cessar, mas afinal poderá não ser porque também se reconheceu que não está bem feito. Eu dou-vos um conselho, de uma vez por todas, acertem à primeira. Acertem à primeira. Porque isto assim não parece uma coisa muito curial. Eu não posso ignorar, no entanto, o compromisso que foi aqui assumido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que anunciou perante esta Câmara que em sede de especialidade iriam propor alterações que vêm de encontro ao que o PSD entende que é de facto justo, equilibrado, necessário e adequado para podermos ter uma lei que continua a manter a concessão da naturalização dos judeus sefarditas, que é uma reparação histórica mais do que justa e, portanto, nós nessa sede estamos aqui para acompanhar, estamos aqui para colaborar e até, quiçá, para eventualmente repensarmos o nosso sentido de voto nessa altura. Mas não hoje. Não hoje, não na generalidade, onde a proposta é redutora, injusta e desadequada. Aproveito este momento para deixar uma palavra que se impõe à comunidade judaica portuguesa no momento que vivem e apresentar-lhe as sinceras e sentidas condolências do grupo parlamentar do PSD. Lamentável hoje estamos aqui a expulsá-los mais uma vez, depois da tragédia que eles estão a passar desde sábado passado. Bem como pesar pela morte dos cidadãos portugueses desta comunidade e que foram mortos num atroz e bárbaro ataque cometido nestes dias. Além desse pesar, aproveito para condenar também, como é óbvio, o atroz ataque e as atrocidades e a barbárie perpetrada pelo Hamas contra os israelitas e deixar, no fundo, este lamento de 5 dias passados sobre um ataque horrendo aos israelitas, este país queira expulsá-los mais uma vez de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Cardoso. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A nacionalidade, mais do que um vínculo jurídico e formal que liga um ser humano a um Estado, é uma garantia de direitos e deveres, fruto de uma ligação histórica e cultural.
Foi com base nestes pressupostos que a concessão de nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas foi aprovada em 2013 pela unanimidade dos partidos políticos. Volvidos 10 anos, o Parlamento pronuncia-se novamente sobre o tema, desta vez com o objetivo de revogar esta possibilidade. E se por um lado concordamos que a lei original tem problemas óbvios, nomeadamente por não prever um período de vigência daquele que é um regime excepcional, não podemos deixar de notar que o Governo foi longe demais na velocidade com que pretende revogar o atual regime. Na altura da aprovação desta possibilidade, em 2013, e ainda que se entendesse tratar de um regime de exceção, a verdade é que não se estabeleceu um prazo de vigência dessas normas. E note-se, nós concordamos com a necessidade de incluir um período de vigência que limite a aplicação da lei no tempo. Mas não podemos concordar que se acabe quase de um dia para o outro e praticamente sem aviso prévio com um regime que vigora há 10 anos. Eliminar este regime a partir de 1 de janeiro de 2024 é acabar com a expectativa de milhares de descendentes de judeus sefarditas que não irão conseguir concluir o seu processo de aquisição de nacionalidade atempadamente. No entendimento da Iniciativa Liberal, deveríamos adiar pelo menos para 2025 a revogação do atual regime, dando tempo para que se crie um quadro jurídico estável, tendo em conta as restantes regras que são introduzidas. Porque a verdade é que não entendemos a pressa do Governo nesta matéria. Durante anos de vigência, e já lá vão mais de 10, o Governo apenas sentiu a necessidade de modificar o regulamento da nacionalidade em 2022, na sequência de um escândalo com certificados que atestam a ascendência sefardita dos candidatos à aquisição de nacionalidade. Em 2022, o Governo optou por manter o regime em vigor, ainda com regras mais rígidas. Em 2022, o Governo concordava com a concessão da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas. Agora, em 2023, este mesmo Governo parece já não concordar com este direito e vem alterar os requisitos de concessão da nacionalidade deste regime excepcional, criando um regime jurídico que vigorará apenas durante 1 ou 2 meses. Até poderíamos qualificar como um caricato, mas é apenas mais um episódio da governação socialista que se mantém completamente aliada do impacto que as suas decisões têm na vida das pessoas. De um partido e de um governo que vê o país através de uma caricatura por si desenhada e adaptada às suas narrativas, não se pode esperar muito mais. Senhoras e senhores deputados... Senhora deputada, tem que terminar. Vou concluir agora mesmo. Acreditamos que não é do interesse comum do país ou dos descendentes dos judeus sefarditas que este regime seja revogado de um momento para o outro, mas sim acautelando um período de transição para que as pessoas sejam informadas com a devida antecedência da revogação deste regime. Discutamos em especialidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Senhor Presidente, muito obrigado, caras e caros colegas, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado. Às vezes falamos desta questão dos sefarditas como se estivéssemos a falar de algo que aconteceu há 500 anos e que, portanto, já não faz sentido hoje. Pessoas que poderiam estar vivas hoje pediram, no início da Segunda Guerra Mundial, para virem para Portugal, porque falavam português, porque eram tratadas como portugueses e eram conhecidas como a nação portuguesa em Amsterdão. Infelizmente, antes do regime de Salazar mudar a sua atitude em relação aos refugiados da Segunda Guerra Mundial, a estes disse que não. Disse que não podiam ser portugueses porque não tinham passaporte e morreram nos campos de concentração. Gente com nomes como os nossos e que mantiveram o português ali vivo durante séculos. E, portanto, eu às vezes quando ouço dizer que estamos a falar de gente que não precisa ter amor à pátria, não precisa... Alguém imagina... E ouvi isto da boca de um deputado de um partido que no dia a seguir ao Vox em Espanha ter feito um mapa da Península Ibérica sem fronteira com Portugal, foi lá prestar vassalagem ao líder do Vox. E venho para aqui comparar-se com pessoas que durante séculos mantiveram a chave da casa, que falaram português em Amsterdão, ou ladino em Istambul. Claro que a lei inicial foi mal feita e foi abusada. Aquilo que o Governo deveria fazer era trabalhar com quem aqui nesta casa propôs e aprovou um regime que precisamente intensifique... O Sr. tem mesmo que concluir. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. A tolerância, como sabe, hoje é mínima. Eu vou mesmo concluir que
priorize as questões da língua, da ligação afetiva e efetiva a Portugal, para que possamos fazer esta reparação histórica sem abusos e sem uma lei como a outra foi, obrigado, que não foi sequer regulamentada e aí sim teve muitos erros. Eu apelo aos senhores e seus deputados a contenção no tempo e o estrito cumprimento do que está no nosso regulamento e regimento, porque hoje o dia é mesmo muito longo. Então agora, para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O regime excepcional foi criado para a possibilidade de tornar cidadãos portugueses como os descendentes de judeus sefarditas que foram expulsos de Portugal há centenas de anos. Teve voto favorável do Bloco de Esquerda e porque cumpria quer um objetivo histórico relevante, quer, por outro lado, foi apresentado como sendo algo temporário, como deveria ser deste tipo de situações, estas iniciativas. Nós não ignoramos que ficou manchado por várias prevaricações e deturpações dos seus objetivos, mas tendo ficado manchado por essas realidades, não foi definido por esses acontecimentos, porque foi uma decisão justa, cumpriu um objetivo histórico justo, que foi o reconhecimento de uma decisão errada de Portugal e o acolhimento de cidadãos que tinham um vínculo com Portugal e que ficaram lesados nesse vínculo do ponto de vista histórico. Acreditamos que cumpriu o seu objetivo. Parece-nos necessário acautelar, em especialidade, um período de transição correto. A julgar pelas notícias, mais do que pelas intervenções, essa salvaguarda está garantida do ponto de vista de trabalho de especialidade, por isso votaremos a favor das iniciativas em cima da mesa com esse fim, tendo não uma adesão absoluta e inequívoca a elas, mas sim a previsão de que o trabalho de especialidade possa acautelar alguns destes pormenores, algumas dessas necessidades do período de transição, mas acreditamos que, tendo cumprido o seu objetivo histórico, ele agora está ultrapassado pela realidade e não deve ter uma existência ad eternum na nossa vigência legal disso. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. A iniciativa legislativa que o Chega aqui nos traz, acoberto de uma ideia de combater o facilitismo na atribuição da nacionalidade portuguesa, que apesar de que obviamente não existe, vem no fundo fazer jus à sua posição xenófoba relativamente a todos aqueles que escolhem, que trabalham entre nós, que descontam para a nossa segurança social e que têm por isso o direito de, com regras e com rigor, serem portugueses se verificarem as condições para isso. E, portanto, não acompanhamos, obviamente, tudo aquilo que seja dificultar este propósito, que é um propósito humano e justo. Uma nota, no pouco tempo que tenho, para dar a seguinte nota. Não é verdade já hoje que os 5 anos do artigo 6º, número 1, a linha B da Lei da Nacionalidade se contem independentemente de ter título de residência ou não. Bem pelo contrário. Aqueles 5 anos são contados a contar da obtenção do título de residência. E isso mesmo em si foi objeto de uma petição de vários cidadãos aqui à Assembleia da República, porque isso significa que muitas vezes a nacionalidade é obtida ao fim de 6, 7 e 8 anos, que é o tempo que demora a obter um título de residência. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento, não tem tempo para responder, de qualquer modo ele vai ser formulado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto, para um pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras Ministras, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, tem sempre a mania de meter a xenofobia no meio dessa conversa. Eu percebo que é a única maneira de levar palmas também da sua bancada, também será esta. Mas falou que Portugal tem que ser humano e justo. Falou também o seu colega deputado e o nosso colega deputado Pedro Delgado Alves, boas práticas de acolhimento. Então digam-me lá quais é que são as boas práticas de acolhimento em Portugal quando deixamos centenas de timorenses a dormir na rua, quando temos 30 e 40 pessoas a dormir em casas acumuladas como se fossem animais. É isso que é boas práticas de acolhimento? É isso que Portugal tem para acolher os imigrantes? É isso que nós temos de dar? E já chega, Sra. Ministra, já chega desta bandalheira que é darmos a nacionalidade portuguesa a qualquer pessoa. Tem que sentir a pátria, tem que sentir a bandeira portuguesa, tem que saber a cultura, tem que falar português. Isso sim é atribuir nacionalidade. Aquilo que os senhores querem fazer é vender, é ir à caixa do supermercado e vender a nacionalidade portuguesa. Portugal não está à venda, o nosso país, a nossa pátria não está à venda, senhora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai responder, Alexandre, agora já
Afinal, há uma transferência de tempos do Bloco para o Partido Socialista. Não indicaram à mesa quanto tempo transfere, não sei se transfere todo o tempo. Todo o tempo. Uma transferência de tempo do Bloco para o Partido Socialista, por forma a que o Sr. Deputado Alexandre Leitão possa responder ao pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Pinto, que entretanto pede a palavra para um... Só à mesa, Sr. Presidente. Só à mesa, tem a palavra. Sr. Presidente, eu creio que as cedências de tempo não podem ser depois da intervenção de um deputado. Tem que ser antes. Antes da minha intervenção é que o Bloco de Esquerda tinha que dizer que cedia o tempo ao Partido Socialista. Não é depois de intervir. Agora vou ceder tempo ao Partido Socialista. Isto tem que ter regras. Isto tem que ter regras. Isto não é cada um faz o que quer. A extrema-esquerda agora chega aqui e manda isto tudo. Sr. Presidente, isto tem que haver regras. Sr. Deputado, permita-me dizer que já entendi perfeitamente o seu pedido de interpelação à mesa, está entendido, e dizer-lhe o seguinte: o nosso regimento não prevê essa temporalidade que Vossa Excelência alude. Até podia ser dado muito mais tarde o tempo do Bloco de Esquerda, outro partido qualquer, outro qualquer, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado, essa questão da temporalidade no nosso regimento não existe e peço desculpa, mas vamos mesmo dar a palavra à Sra. Deputada Alexandre Leitão para responder à interpelação que Vossa Excelência, ou melhor, ao pedido de esclarecimento que Vossa Excelência fez. Só que diga que vou levar, obviamente, este assunto à Conferência de Líderes, porque o que está a passar é, para além de um pontapé no regimento, é antidemocrático. O que está a passar é antidemocrático. Ou seja, antes de haver o pedido de esclarecimento, é que o Bloco de Esquerda tinha que atribuir tempo ao Partido Socialista. Não é depois do pedido de esclarecimento. Até porque muda, Sr. Presidente, totalmente o teor da intervenção. Sr. Deputado, reafirmo as minhas palavras. Não há temporalidade no regimento em relação a essa matéria, como é o seu ponto de vista, que está, do nosso ponto de vista, errado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Leitão para responder ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Ora bem, um partido que diz que... peço desculpa, Sr. Presidente, agora os Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, claro, Sr. Presidente, todos eles de todos os deputados, todos os presidentes de todos os deputados. A iniciativa... Não sou eu que preciso de dizer que o Chega é xenófobo, porque a exposição de motivos da iniciativa legislativa que apresentam fala por si. Entre facilitismo, entre vender nacionalidade, descurando que estamos a falar de pessoas que vivem, trabalham, têm filhos em Portugal, desconta para a Segurança Social, sim, pagam impostos, sim, fazem isso tudo. Não, estão em processo de regularização e os 5 anos do artigo 6º só se contam a partir do momento em que estão legais. Sim, a Ordem dos Advogados, a propósito da vossa iniciativa, diz que é justo que quem trabalha e vive em Portugal aceda à cidadania para ter os mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos. E é isso que nós achamos. Populismo, demagogia, quem faz este tipo de comportamentos é que está, na verdade, a fazer uma confissão da sua própria xenofobia, do seu próprio racismo. E digo-lhes mais. Aqueles que aqui trabalham, aqueles que aqui descontam, aqueles que fazem muitas vezes os trabalhos que nós não queremos fazer, são as pessoas que merecem ter a nacionalidade portuguesa, cumpridos os trâmites da Lei da Nacionalidade. Falo por todos. Obrigado, Sr. Deputado. Falo por todos. Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Tem a palavra para interpelar a mesa, Sr. Presidente, se esta lei, como disse a Sra. Deputada Alexandre Leitão, é xenófoba e racista, não devia ter sido aceito pela mesa e pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E foi aceito. Portanto, se foi aceito, não é uma lei xenófoba nem racista. Portanto, e mais, eu peço à mesa que distribua o projeto de lei do Chega pela Sra. Deputada Alexandre Leitão, porque não o leu. Porque nós falamos dos ilegais. E ela quer meter palavras na boca do Chega que o Chega não disse. Essa é que é a grande verdade. Portanto, obrigado. Bom. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Não vamos pedir a distribuição de nenhum projeto que é público a nenhuma senhora ou Sr. Deputado.
porque temos a certeza absoluta que todos os senhores deputados leem todos os documentos que circulam nesta Casa, mormente aqueles que estão em discussão e debate, como é o caso. Vamos passar ao encerramento deste debate e damos a palavra a quem tem direito a ela, que é neste caso a Sra. Ministra da Justiça, que além dos 2 minutos regulamentares e regimentais, acresce ainda ao tempo que tinha deixado da parte de trás da intervenção. E a Sra. Ministra da Justiça tem a palavra, tem 3 minutos e 32 segundos. Veja bem o tempo que lhe resta. Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira coisa que é preciso deixar bem clara é que a proposta que traz aqui hoje o Governo não acaba com a possibilidade de concessão de nacionalidade a judeus sefarditas de origem portuguesa. Apenas podem fazê-lo como todos os demais e, portanto, não é verdade o que aqui se disse, que se acaba com a possibilidade da concessão de nacionalidade. Essa possibilidade mantém-se. Esta lei vigorou durante 10 anos. Nestes 10 anos, foi um caso único de longevidade na Europa. É hoje a única lei que tem esta disposição e este regime especial. Foi um reconhecimento, já aqui foi dito, foi um reconhecimento justo, foi um reconhecimento que cumpriu a sua função de reparação histórica. Foi um reconhecimento justo, foi um reconhecimento que durou 10 anos, um tempo que durou 10 anos. É hoje única na Europa. Aqui ao lado, Espanha teve um regime. Sra. Ministra da Justiça, 4 anos. Sra. Ministra da Justiça, dá-me licença que a interrompa para pedir às senhoras e seus deputados um pouco mais de silêncio e de sobriedade na sala, porque o que a Sra. Ministra da Justiça está a dizer é muito importante. E eu peço-lhe que assim seja e que a Sra. Ministra queira prosseguir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Deste regime beneficiaram judeus sefarditas de todas as nacionalidades. E isto também tem que ser dito. Deste regime beneficiaram judeus sefarditas de todas as nacionalidades. Só para dar alguns exemplos, brasileiros, colombianos, turcos, argentinos, mexicanos e também israelitas. É um regime que se aplica a todas as nacionalidades. Até final de 2022, tinham dado entrada 262 mil pedidos. 262 mil pedidos de nacionalidade. Durante 10 anos, todos aqueles que pretenderam puderam beneficiar deste regime. Foram 262 pessoas que fizeram o requerimento para beneficiar deste regime. Foi por isso, como disse, amplo o universo. Não negamos que houve situações que não deveriam ter ocorrido, e isso também foi dito nesta Casa, mas a larguíssima maioria, como também já aqui foi dito, a larguíssima maioria são situações perfeitamente regulares. E, portanto, isso não deve desmerecer nem desprestigiar aqueles que, ao abrigo da lei criada nesta Casa, usufruíram deste regime. Mas este, volto a dizer, é um regime que durou 10 anos. Somos o único caso na Europa. E, atendendo a que as reparações não podem ser eternas, e tendo o Governo entendido que o prazo de 10 anos foi suficiente para que todos aqueles que o desejaram puderam fazê-lo, e que, aliás, podem ainda continuar a fazê-lo até ao final deste ano. Repare-se que a alteração à Lei da Nacionalidade introduzida, ao regulamento introduzido em março de 22, fez disparar o número de pedidos, portanto, todos aqueles que pretenderam fazê-lo puderam fazê-lo. Foi amplo o universo, foi amplo o tempo. E, por isso, esta é a proposta de lei do Governo de dar por fim, ou pôr fim, a este regime especial. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluímos assim o ponto 3 da nossa ordem.
Proposta de lei número 72 do Governo altera a lei da nacionalidade. Quem vota a favor? O PS e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PSD e o PCP. Abstém-se o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre. A proposta foi aprovada e baixa à primeira comissão. Projeto... Sr. Deputado Pedro Pinto, por uma declaração de voto por escrito, em nome da bancada do Chega. Rui Tavares. Sr. Deputado Rui Tavares, por o mesmo efeito, mas sem a bancada. Por o mesmo efeito, apresentar uma declaração de voto por escrito. Projeto de lei número 909 do PCP determina a cessação de vigência do regime de concessão da nacionalidade portuguesa por mero efeito da descendência dos judeus sefarditas expulsos de Portugal em 1496. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda e os seguintes deputados do Partido Socialista. Hugo Oliveira. Hugo Oliveira. Joana Sá Pereira. Joana Sá Pereira. Cláudia Santos. Cláudia Santos. Bruno Aragão. Bruno Aragão. Quem vota contra este projeto de lei? O Chega e o PSD e o Livre. Quem se abstém? O PS. Sendo assim, o projeto foi rejeitado. Senhor Presidente, peço desculpa, eu voto contra. Eu voto contra. Muito bem. Eu Então, na votação contra, temos os grupos parlamentares do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal e a Sra. Deputada Maria João Castro, do PS. Obrigada. Não? Bem, peço desculpa, vamos repetir a votação, porque há manifestamente aqui um erro e temos que identificar este erro. Portanto, pedindo a maçada aos seus deputados de repetirem o seu sentido de votação. Projeto de lei número 909 do PCP. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? E os seus deputados... Agora a Sra. Deputada Maria João Castro quer votar a favor? Não, não quer. A Sra. Deputada Joana Sá Pereira, a Sra. Deputada Cláudia Santos e o Sr. Deputado Bruno Aragão. O Sr. Deputado Hugo Oliveira deixou de exprimir o seu sentido de voto. Agora, quem vota contra? O PSD, o Chega, o Livre e a Sra. Deputada Maria João Castro, do PS. Quem se abstém? O PS e a Iniciativa Liberal. O projeto foi rejeitado. Passamos à página 13, na qual temos o projeto de lei número 911 do Chega. Altera a lei da nacionalidade, tornando os critérios de aquisição de nacionalidade mais equilibrados. Quem vota a favor? O Chega. Quem vota contra? As restantes bancadas. O projeto foi rejeitado.